André, Manu, venham chegando, boa noite, galera, professor Eliesley Silva na área. Hoje a gente vai trazer algumas dicas de direito administrativo para a Polícia Militar. Você que está estudando para concursos em geral, vem comigo porque essa dica de hoje vai ser importante. Agora, você que está estudando para concurso da Polícia Militar, essa dica não é importante, ela é ultra essencialmente importante. Maravilha, gente, venham chegando. Olha aí a Grazi, Tatiana, seja bem-vinda, querida, esse aqui é seu lugar. Fique à vontade, a galera do Instagram, olha aí o Marcelo. Gente, venham chegando, a live de hoje vai ser bem legal. Eu vou dar umas dicas bem interessantes para vocês, dicas que vão fazer muito sentido e com certeza vão ajudar vocês a enfrentar aí as próximas provas de concurso público. Isabel, Marcelo, sejam todos bem-vindos, venham chegando. Maravilha, gente. Então, nós temos aí hoje um assunto voltado para a Polícia Militar. Eu fiz assim, atendendo a pedidos. Muita gente que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do DF, a prova vai ser aí em 2 semanas, mais ou menos, pediu essa sequência de lives. Então, como eu estou aqui para ajudar, de fato, atender a necessidade de vocês, eu resolvi desenvolver essas lives e a gente vai, ainda nas próximas lives, comentar ainda sobre Polícia Militar. Em seguida, a gente vai fazer uma série de lives aí para o MPU e também Polícia Federal. Tem muita coisa boa para acontecer, né? Lives aí para a CLDF, a galera que está se preparando para o concurso da Câmara Legislativa. Em 30 dias aí, mais ou menos, deve sair o edital. Então, fiquem ligados, você que está aí me assistindo no Facebook ou no Instagram, ou até mesmo no YouTube, esse vídeo depois vai para o YouTube. Fica ligado nas redes sociais, depois se inscreve lá na minha lista VIP, eliesleysilva.com.br. Grazi, coloca pra gente esse link aí, ó, eliesleysilva.com.br/lista VIP, ok? /lista VIP. Olha aí a Thaís, a nossa aluna querida, feliz por você estar aqui. Seja bem-vinda, tá? Isabel também, seja muito bem-vinda. Gente, vai com um dedinho nervoso aí na tela, porque isso me empolga, é isso que me faz ter ainda mais motivação para estar com vocês aqui nessas aulas, tá bom? Então vamos lá, vamos falar, afinal de contas, o tempo é muito precioso. Então, respeitando o seu tempo e o meu também, afinal de contas, tem uma série de outras coisas legais para fazer aqui em casa. Não sei, hoje está meio friozinho, acho que depois da live eu vou ali para debaixo do cobertor, assistir alguma sériezinha da Netflix, entendeu? Já abri um vinhozinho aqui, já comecei tomando aqui uma tacinha, até para a live ficar mais espontânea, mais agradável, e daqui a pouco a gente continua essa brincadeira, respeitando então esse meu tempo super precioso e o seu também. Vamos começar a nossa brincadeira. Fiquem à vontade para interagir. Hoje eu quero muita ação aqui nesse negócio. Bem, quando a gente fala de direito administrativo voltado para a Polícia Militar, nós temos que separar 2 sujeitos. De um lado, nós temos a Polícia Militar enquanto órgão, do outro, nós temos os agentes da Polícia Militar. Então, a live de hoje é para falar sobre o órgão Polícia Militar, algumas de suas características e também para falar sobre os agentes da Polícia Militar, sobre os seus soldados, tenentes, coronéis e por aí vai. Veja comigo, a Polícia Militar é um órgão público e nisso você vai entender que se trata de algo que se difere da entidade, porque o órgão público é uma estrutura que faz parte de uma pessoa jurídica e a entidade é a própria pessoa jurídica. Então, não confunda jamais órgão com entidade, porque basicamente é isso. O órgão não é uma pessoa jurídica, né? Pensa num órgão do corpo humano, como, sei lá, o pulmão. Não é uma pessoa, mas ele faz parte de uma pessoa. A Polícia Militar também é um órgão. Ela não é uma pessoa, mas faz parte de uma pessoa. Se nós estivermos falando da Polícia Militar do DF, é um órgão que integra a pessoa jurídica do Distrito Federal. Gente, olha só quem entrou aqui no Facebook. O Kleber Melo Júnior. Esse cara é meu primo. E, por acaso, Juninho, a gente está falando aqui sobre direito administrativo para a Polícia Militar. O Júnior é um policial militar, gente. E eu quero aqui prestar uma homenagem à Polícia Militar na pessoa do Kleber Melo Júnior aqui no Facebook, que entrou agora,
porque eu acho o Júnior um dos caras vocacionados à polícia militar. É uma pessoa que, notoriamente, você percebe que ele tem paixão pela atividade que ele exerce e ele faz isso com muito amor. E eu até queria homenagear as pessoas que trabalham na área de segurança pública, pessoas que arriscam suas vidas, pessoas que se expõem ao perigo para fazer com que a gente possa viver numa sociedade mais harmoniosa, com menos crimes, com menos delitos. Então, fica aqui minha grande homenagem aos agentes de segurança pública, especialmente meu primo, que é um cara que eu digo assim, que ele nasceu predestinado à polícia. Ele ama isso que faz. E, Júnior, cara, eu quero que você seja muito bem-sucedido e que todas as pessoas que, assim como você, amam a segurança pública, amam a carreira militar, sejam pessoas muito felizes e realizadas nisso que desempenham. Tá? Então, fica aí meu abraço. Gente, voltando ao que eu estava falando. Então, a Polícia Militar, quando a gente pensa na Polícia Militar do DF, ela é um órgão. E esse órgão vai integrar uma pessoa jurídica chamada Distrito Federal. Então, a Polícia Militar é um órgão que integra a administração pública do ente federativo. E é a administração direta, porque a gente sabe a diferença, né, entre uma coisa e outra. As entidades, como autarquias... Olha aí, ó, Júnior desejando boa sorte aos novos companheiros. Recebam aí, ó, quem vai fazer Polícia Militar, recebam essas boas sortes desejadas aí pelo Júnior, porque com certeza vão dar muito resultado na hora da prova. Gente, olha só, então a Polícia Militar é um órgão da administração direta. Porque quando a gente pensa em administração indireta, vale lembrar, né? Básico, mas temos que lembrar. A gente pensa em autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista, que são pessoas jurídicas. Já no caso da Polícia Militar, ela é um órgão que integra a administração direta do ente federativo. A Polícia Militar do DF é um órgão que integra a administração direta do Distrito Federal. Tá bom? Nesse contexto, o que a gente tem que lembrar sobre a Polícia Militar? Se ela é um órgão, ela não é uma pessoa jurídica. Se ela não é uma pessoa jurídica, ela não vai poder fazer várias coisas que só uma pessoa jurídica pode fazer. Então, anota aí para você não esquecer. A Polícia Militar, sendo um órgão, ela não pode celebrar contratos. Não, porque o contrato ele é firmado entre duas pessoas. Então, a Polícia Militar não pode celebrar contratos. Aí alguém vai dizer, não, professor, mas eu tenho um vizinho que é dono de uma empresa que atua na área de licitações e ele ganhou uma licitação lá na PM para, sei lá, fornecer toners de impressora na Polícia Militar e ele tem um contrato com a PM, etc e tal. Não, gente, está errado, com certeza não. Por quê? A Polícia Militar não é pessoa jurídica, ela não celebra contratos. Ah, professor, mas está escrito lá, ó, quem assinou foi o comandante-geral da PM. Cuidado! Quem de fato celebrou o contrato, juridicamente falando, foi o Distrito Federal, a pessoa jurídica. Mas o Distrito Federal, para atuar, precisa usar um de seus órgãos. É como se fosse um ser humano. Para que eu possa assinar um contrato, celebrar um contrato com alguém, eu tenho que usar um órgão. Eu vou fingir que minha mão é um órgão. Eu sei que não é, mas eu vou fingir. Eu tenho que usar um órgão para celebrar o contrato. Mas eu não posso dizer que quem celebrou o contrato foi a mão do Eliesley. Foi o Eliesley, pessoa, que celebrou o contrato. E para fazer isso, ele usou um de seus órgãos. E é a mesma coisa. A Polícia Militar, quando você vê lá, o comandante-geral assinou o contrato, cuidado, juridicamente, a empresa que venceu a licitação, ela tem um contrato com o Distrito Federal, que foi celebrado por meio da Polícia Militar, que vai ser o destinatário daquele contrato. A Polícia Militar vai ser a beneficiada por aquele contrato de fornecimento de toner de impressora. Tanto é que se a empresa tiver algum tipo de reclamação judicial a fazer, ela não vai indicar como réu da ação a Polícia Militar, vai indicar o Distrito Federal. Olha aí, a Alina entrou aí, nossa aluna da Tríade. Alina, seja muito bem-vinda. Esse é seu lugar, querida. Fique à vontade. Então, gente, presta atenção no que nós estamos falando. Os órgãos não podem celebrar contratos. Quando o fazem sendo utilizados pela pessoa jurídica. Então, na verdade, o contrato é com a pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Tá? Agora, cuidado, porque na prova você pode ser perguntado numa espécie de contrato, e aí você vai ter que dar um tratamento diferente, que é o contrato de gestão.
que é o contrato de gestão? Você tem um órgão que é subordinado e um órgão que é superior. Vamos dar um exemplo. Falando de polícia militar, a maioria das polícias militares, se não todas, eu não vou dizer todas porque eu não pesquisei isso a fundo, mas eu penso que sim, as polícias militares, elas são subordinadas às secretarias de segurança pública. Eu creio que todos os estados tenham lá sua secretaria de segurança pública e a polícia militar fica subordinada a essa secretaria de segurança pública. Contrato de gestão é exatamente um contrato em que você tem um órgão superior e um órgão subordinado. Aí o que acontece? O órgão superior propõe ao órgão subordinado o seguinte, olha, eu vou estabelecer uma série de metas de desempenho. Se você atingir essas metas, o que eu vou dar em troca? Ampliação de autonomia. É o que eu sempre brinco, é um contrato de pai e filho. O pai ali no pé do filho, controlando onde é que você vai, com quem vai, que horas volta, aquela coisa toda. Propõe ao filho, olha, é o seguinte, eu vou estabelecer uma série de metas aqui, na escola, aqui em casa, afazeres domésticos e coisas do gênero. Se você conseguir cumprir essas metas, eu vou te dar um benefício. Vou te dar um presente. Qual é o presente, pai? Eu vou ampliar a sua autonomia, eu vou parar de te controlar, eu vou parar de ficar tanto em cima, eu vou deixar você um pouquinho mais livre. Isso é um contrato de gestão. O órgão superior, Secretaria de Segurança Pública, propõe à Polícia Militar cumprir determinadas metas e, em troca, dá à polícia mais autonomia. Se houver esse contrato de gestão, aí sim, é a única hipótese que você pode pensar de contratos firmados por órgãos públicos. Então, em síntese, órgão público não celebra contratos, salvo o contrato de gestão. Tá? Outra coisa importantíssima para a prova. Órgão público não possui patrimônio. Então, é juridicamente errado você falar, olha, eu acabei de ver uma viatura da Polícia Militar passando por aqui. Isso, juridicamente falando, é errado, porque não existem viaturas da Polícia Militar. Órgão não é pessoa. Se ele não é pessoa, ele não pode ser titular de patrimônio. Então, o correto é você dizer, olha, acaba de passar uma viatura do Distrito Federal em uso da Polícia Militar. Alguém vai achar você muito arrogante, né? Mas entre nós vamos saber o que você está fazendo. Você está treinando o que você aprendeu aqui na aula. Porque não existem viaturas pertencentes à Polícia Militar. São viaturas do Distrito Federal, são veículos do Distrito Federal que estão em uso pela Polícia Militar. É a mesma coisa, né? Se eu falar essa camiseta aqui, essa camiseta não é do meu tronco. O relógio que eu não estou usando agora não é do meu braço. Os óculos não são, sei lá, aqui do meu rosto. Os bens não pertencem aos órgãos, os bens pertencem à pessoa. Então, ó, os óculos do Eliezer. A viatura do DF. Mas quem está usando aqui? A Polícia Militar. Quem está usando aqui, ó, meu rosto é que está usando esses óculos. Essa é a ideia que a gente tem que levar para a prova. Órgão não tem patrimônio. E para fechar, eu não vou esgotar o assunto, senão a nossa live vai até meia-noite. E como eu disse, eu tenho uma programação interessante aqui após a live. E você também deve ter alguma muito legal. E eu espero que você esteja estudando, que você não passou em concurso ainda, ou pelo menos não no que você deseja. Eu já passei, então eu posso me dar esse tipo de presente. Mas um dia eu estive aí desse lado, persisti e agora eu estou aqui. E eu espero que você esteja inspirado a estar aqui deste lado do balcão em breve. Mas voltando ao que eu diria, a terceira questão sobre os órgãos é que os órgãos não podem responder nem propor ações judiciais. Usando um linguajar técnico, o órgão não tem capacidade processual. Não pode estar em juízo, seja como autor, seja como réu. Então, o que acontece é que os órgãos públicos não têm capacidade processual. Por isso que, sei lá, se um policial militar está ali numa perseguição, trocando tiros com um meliante, e ele acabar disparando sem querer, acertando um particular, uma pessoa que estava passando ali ocasionalmente, a vítima não entra com a ação contra a polícia militar. A polícia militar não pode responder. É a mesma coisa, vamos imaginar o professor Eliezer, um cara muito forte, um cara, sabe, que impõe respeito só de chegar assim, todo mundo já fica intimidado, né? Um cara grande, forte, tal, musculoso, aquela coisa toda. E aí, de repente, eu tô ali, alguém me provoca, eu dou um soco na cara da pessoa, ela desmaia, fica em coma 3 anos. Aí imagina que ela acorda. Ela vai acordar e ela vai querer fazer, olha, eu vou processar a sua mão por todo o dano que ela me causou, há 3 anos em coma, perdi meu emprego.
Meu apartamento foi levado a leilão, meu filho teve que sair da escola particular, foi para a escola pública, você destruiu minha vida, vou entrar com uma ação contra a sua mão. É óbvio que isso é ridículo e não tem nada a ver, porque a minha mão, ela não pode responder uma ação judicial. Ah, mas não foi com ela que você produziu o dano? Sim, um único murro, ficou em coma 3 anos, é normal, assim, minha força é assim mesmo. Então, mesmo sendo um dano produzido por minha mão, que a gente finge aqui na aula que é um órgão, a mão não pode responder por essa ação. Quem responde? A pessoa. Então, a pessoa vai entrar com uma ação de indenização contra Eliesley. A pessoa. Da mesma forma, se um agente de polícia militar causa danos a um particular, o particular não entra com a ação contra a polícia militar. Ela não pode responder. Ela é a mão, usando o exemplo. Então, entra com a ação contra o Distrito Federal. Tá? Agora, toma cuidado, porque a Polícia Militar, como órgão autônomo, ela tem uma exceção. Um caso em que ela pode ingressar com uma ação judicial. Então, você que está me assistindo, presta atenção. Existe um caso em que a Polícia Militar pode ingressar com uma ação judicial. Qual? Vamos dar um exemplo assim, prático. A gente sabe que volta e meia, a Polícia Militar e a Polícia Civil acabam entrando em pontos de conflito, né? O chamado conflito de competência, que pode ser positivo ou negativo. Conflito de competência positivo é quando você... Muito bom, Raquel, perfeito. Quando você tem 2 órgãos que se julgam competentes para praticar o ato. Então, são 2 pais querendo a paternidade da criança. Já existe o conflito de competência negativa, que é quando nenhum dos 2 quer executar o ato. Então, cada um empurra. Não, o filho é seu. Não, meu não, ele é seu. E aí ninguém quer assumir a paternidade. Então, em algum momento, hipoteticamente falando, pode a Polícia Militar entrar no conflito com a Polícia Civil. Assim, olha, essa atribuição, a Polícia Militar diz, é da Polícia Civil, não sou eu que faço. Aí a Polícia Civil, não, isso é coisa de Polícia Militar. E cada um empurra a bola para o outro. Ou então, ambos querem ser competentes para praticar aquele ato. Não, isso aqui é meu, não, larga que isso é meu, e fica aquela confusão. Então, nesse contexto de conflitos de competência, a Polícia Militar pode entrar com uma ação, sei lá, um mandado de segurança, para proteger o exercício de suas prerrogativas. Então, anota aí. A Polícia Militar não tem capacidade processual, mas, quando se trata da defesa de suas prerrogativas, quando estiverem sendo, assim, potencialmente infringidas por outros órgãos, vou repetir, quando se trata da defesa de suas prerrogativas, que podem estar sendo infringidas por outros órgãos, a Polícia Militar pode entrar com uma ação judicial? Sim, para que esse conflito de competência seja resolvido, tá bom? Essa é a hipótese que, para efeito de prova, a Polícia Militar vai poder ingressar com ação judicial. Aí toma cuidado, monstro! Não vá dizer que a Polícia Militar tem capacidade processual. Ela não tem. Ela vai apenas, neste caso específico, ter uma exceção para estar em juízo. E o nome que se dá a isso, anota aí, porque vai cair em prova. Personalidade judiciária. Personalidade judiciária. A Polícia Militar tem personalidade jurídica? Não! Porque ela não é pessoa. Mas ela tem personalidade judiciária? Tem. O que seria essa personalidade judiciária? Seria a capacidade de estar em juízo para proteger suas prerrogativas quando estiverem sendo infringidas por outros órgãos. Ok? Essa, então, é a personalidade judiciária que a Polícia Militar tem. Ótimo. Quando se fala de classificação dos órgãos públicos, nós temos os órgãos independentes, que são aqueles que estão na cúpula da estrutura estatal. Quando você pensa lá, olha só, Raquel, que lindo esse depoimento, minha querida. Eu fico muito feliz de poder ler isso. Ela disse assim, ó, graças à sua tríade da alta performance, estou realmente aprendendo e não decorando. Isso, para mim, é um motivo de muita alegria, Raquel. Porque, de fato, quando a gente desenvolve um treinamento como a tríade, a gente quer que as pessoas tenham uma experiência diferente com o direito. Fico feliz de ter lido isso. Já ganhei a noite. Mas quem quiser mandar o dedinho nervoso na tela, me deixa mais feliz ainda. Não vamos esquecer isso aí, tá bom? Então, vamos voltar para cá. Órgãos independentes são aqueles que estão no ápice da estrutura estatal. Eles ocupam ali o seu patamar de maior relevância. No âmbito estadual, o órgão independente no Poder Executivo seria a Governadoria do Estado. A Governadoria do Estado é um órgão independente,
porque ela ali, sendo o seu chefe, o governador, não se submete a hierarquia nenhuma. O governador não tem chefe, ele não se subordina a ninguém. Ele é o órgão de cúpula, ele está no ápice, esse é o órgão independente. Abaixo do governador, nós temos as secretarias, que são os órgãos autônomos. As secretarias são órgãos autônomos, certo? E aí veja que dentro da Secretaria de Segurança Pública você tem um órgão ali subordinado que é a Polícia Militar. O que acontece é, a Polícia Militar, ela, em tese, mesmo estando abaixo da Secretaria de Segurança Pública, para efeito de classificação, ela também pode ser considerada um órgão autônomo. Então, vamos lá. A Governadoria é um órgão independente, a Secretaria é um órgão autônomo, e a Polícia Militar também é um órgão autônomo, que embora ela esteja subordinada à Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar ela tem uma série de autonomias que são próprias dos órgãos autônomos. Por exemplo, a Polícia Militar ela tem autonomia administrativa. Tanto é que você, por exemplo, que está me assistindo, talvez esteja se preparando para o concurso da Polícia Militar. Não foi a Secretaria de Segurança Pública que publicou esse edital. Não, o edital foi publicado pela Polícia Militar do DF. Ela, então, tem a autonomia administrativa para prover os seus cargos, para fazer a sua gestão de pessoal, aposentadorias, licenças, etc. e tal. A Polícia Militar vai poder fazer suas próprias licitações para, por meio do DF, contratar empresas. A Polícia Militar ela tem autonomia financeira, no sentido de que, uma vez que ela recebe o orçamento do Distrito Federal, no caso, ela recebe verba federal, ela vai poder decidir como vai gastar. Óbvio, tem que obedecer a lei orçamentária anual, tem, mas ela vai decidir como gastar, ela vai efetuar os pagamentos. Então, a Polícia Militar ela tem autonomia gerencial, tem autonomia orçamentária, tem autonomia financeira, tem autonomia técnica. Então, essa polícia ela é cheia de autonomias, por isso que ela pode ser considerada um órgão autônomo, ok? Abaixo, nós teríamos os órgãos superiores, como, por exemplo, vamos imaginar, dentro de uma secretaria de Estado, Secretaria de Segurança Pública, você tem lá as diretorias, as coordenadorias, essas poderiam ser consideradas órgãos superiores, porque elas não vão poder fazer concurso por conta própria, elas não vão poder fazer licitações, então elas não têm autonomia administrativa, elas não têm autonomia financeira, elas só têm autonomia técnica, somente autonomia técnica. Ao passo que o órgão autônomo, que é a Secretaria e a própria Polícia Militar, tem tanto autonomia técnica, que é para tomar as decisões na sua área de atuação, autonomia administrativa e também autonomia financeira. Tem essas três autonomias. Então, guarda na memória, a Polícia Militar é um órgão da administração direta do Distrito Federal, não pode celebrar contratos, não tem patrimônio, não tem capacidade processual, mas tem personalidade judiciária e também é um órgão considerado, classificado como órgão autônomo, tá bom? Legal, gente? Maravilha. Para fechar, a gente passa a falar dos policiais militares. Primeira coisa que você tem de entender é a nomenclatura. O policial militar é um militar? Não! Para efeito do direito administrativo e de prova, o policial militar ele não pode ser chamado militar. Como assim não, professor? É porque quando você pega a Constituição chama militar somente aquele das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha. E esses militares são disciplinados no artigo 142 da Constituição. Os policiais militares e também os bombeiros militares, eles não podem ser chamados assim, só militares. Eles são militares dos estados, do DF e dos territórios. Certo? Então, qual é o nome correto? Juridicamente falando, os policiais militares são militares dos estados, DF e dos territórios. Eu não posso dizer simplesmente que são militares, porque a expressão militares isolada, do ponto de vista da Constituição Federal, que é o que nos importa, não é o que acontece na prática, é designada para os membros das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, esses militares do DF, dos estados e dos territórios estão disciplinados no artigo 42 da Constituição,
Então, eles não são militares, eles são servidores e são militares dos estados, DF e dos territórios. Eles vão, óbvio, embora não sejam militares, eles vão seguir várias das regras lá do artigo 142, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º. Depois pega a sua Constituição, quando a gente terminar a aula, só para completar aqui esse ciclo de aprendizado. Pega o artigo 142, dá uma olhada no parágrafo 2º, no parágrafo 3º, porque todas aquelas regras que são para os militares vão se aplicar aos policiais militares. Ou seja, regras para as Forças Armadas vão se aplicar aos policiais militares. Cuidado! Se alguém chegar assim para você e falar, olha, eu vou fazer o concurso da Polícia Militar, até porque eu gostei da remuneração, é uma boa remuneração. Você vai dizer assim, olha, você vai até querer, mas nunca vai passar no concurso da Polícia Militar, porque você está cometendo um erro básico. Qual é o erro básico? Polícia Militar recebe remuneração? Não, monstro! Polícia Militar não recebe remuneração. Porque remuneração é a soma de vencimento básico, mais aquelas vantagens de caráter permanente, como adicionais, como gratificações. Polícia Militar não recebe remuneração. Polícia Militar recebe subsídio. Então, o termo juridicamente correto a se falar é eu vou fazer o concurso da PM porque o subsídio me pareceu interessante. Subsídio, remuneração não. Remuneração quem recebe é o servidor lá da Lei 8.112. Eu, Eliesley, servidor da Câmara dos Deputados, recebo remuneração, vencimento mais vantagens. O policial militar recebe subsídio, valor único. A diferença é que a remuneração é uma parcela de vencimento e várias outras parcelinhas de vantagens, como gratificações adicionais. Por exemplo, eu como servidor da Câmara, eu tenho lá meu vencimento, aí eu tenho a GR, que é gratificação de representação, eu tenho a GAL, gratificação de atividade legislativa, eu tenho lá adicional de titulação, porque eu tenho pós-graduação em Direito Constitucional, e isso tudo é parte da minha remuneração. O policial militar, não. Ele tem lá um valor X, e esse valor é o quê? É o subsídio. Não tem decomposição, é o subsídio dessa forma assim, nua e crua, tá bom? Legal. Bem, gente, de forma geral, era isso que eu tinha para falar com vocês na live de hoje. Compartilhamos aí o que vocês precisam saber na ótica do direito administrativo. Na live passada, quem não assistiu, já fica o convite, vai lá no meu canal do YouTube, a live da semana passada eu falei direito constitucional para a Polícia Militar, eu enfatizei mais os dispositivos constitucionais, hoje já foi mais uma pegada do direito administrativo. E é isso, gente. Quem gostou da live, manda coraçõezinhos aí. E eu vou encerrando por aqui. Eu creio que conseguimos avançar bem, né? Quase meia hora de live. Conteúdo aí pesado para vocês curtirem. Então é isso, gente. Tenham uma excelente quinta-feira. Aproveitem tudo que a gente está fazendo aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. São conteúdos diferentes. Então você que me segue no Facebook e não me segue no Instagram, está perdendo coisa. Você também que me segue no Instagram, mas não está seguindo no Facebook, está perdendo coisa, porque nós temos conteúdos diferentes. YouTube tem muita coisa acontecendo gratuita e vocês não podem perder nada disso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva. Foi um prazer estar com vocês. Que tenham uma excelente noite de quinta-feira.